O Senhor nos ensinou a vencer o maligno. No primeiro domingo da Quaresma, ano A liturgia da palavra nos convida à conversão, recolocando Deus no centro de nossa existência, aprofundando nossa comunhão com Ele, na acolhida e vivência de Sua palavra, vencendo todas as tentações que possam nos afastar de Seu projeto de vida e de salvação. Na passagem da primeira leitura, encontramos uma bela página catequética que, muito mais do que ensinar como o mundo e o homem apareceram, nos lembra que a origem da vida e da humanidade é obra divina. A vida do homem e da mulher procede de Deus diretamente. Um texto escrito num tempo árduo, em que o povo sentia pesar constantemente sobre si a ameaça do deserto árido. O ideal de felicidade seria um lugar com muitas árvores e muita água. Homens e mulheres, como obra do Criador, colocados no centro da criação, ocupando lugar especial, pois para eles o mundo foi criado e deve ser preservado, criados por Deus para a felicidade, alcançada tão somente na plena comunhão com Ele. O grande pecado de nossos pais foi a renúncia desta comunhão e o desejo de ser como deuses. A árvore do fruto proibido, a serpente, a nudez, que aparecem na leitura, são para expressar que Deus criou o homem para ser feliz e trilhar um caminho de imortalidade e vida plena, mas muitas vezes se escolhe o caminho do orgulho, da autossuficiência, vivendo-se à margem de Deus e de suas propostas. Aqui se encontra a gênese de todo o mal que destrói a harmonia do mundo, destrói a alegria e a paz. Deus nos criou para o paraíso e nos deu a liberdade. Somente quando aceitamos nossa condição de criaturas diante do Criador, que nos criou por amor, é que podemos construir uma existência fraterna e harmoniosa, um paraíso onde se encontra a vida, a realização e a felicidade. Na passagem da segunda leitura, o apóstolo Paulo nos apresenta sua clara mensagem, falando de Adão e de Jesus. Por meio de Adão entrou no mundo o pecado, que insere a pessoa no esquema que gera egoísmo, sofrimento e morte. De outro lado, por meio de Jesus, nos vem a salvação, vida plena e definitiva, somente através de Jesus Cristo, que se faz oferta de salvação para todos. A vida de Deus chega a nós. Na antítese da mensagem do apóstolo, Adão é a figura da humanidade que prescinde de Deus e das suas propostas, escolhendo um caminho de egoísmo, de orgulho e de autossuficiência. De outro lado, Jesus vive em permanente escuta de Deus e em total obediência realiza seus projetos. É exatamente este caminho que Jesus veio propor à humanidade. A comunhão com Deus expressa acolhida, obediência e vivência do seu projeto, exclusivo caminho que levará a humanidade em direção à vida plena e definitiva e à salvação que se deseja. A conclusão a que se chega: uma história construída sem Deus e à margem de suas propostas conduz inevitavelmente ao egoísmo, à injustiça, à prepotência, ao sofrimento e à morte. Quando deixamos de dar ouvidos a Deus, somos seduzidos a dar ouvidos ao que produz sofrimento e morte. Isto ocorre quando se dá ouvidos ao lucro fácil, com a destruição da natureza, exploração de outros homens e mulheres, promoção e conivência com o tráfico de corpos e de órgãos, a destruição dos biomas. Abre-se espaço para a injustiça e
prepotência com sacrifício em proveito próprio da vida do outro. Como nos falou o Papa Francisco em uma de suas mensagens para a campanha da fraternidade: quando se vende a dignidade do outro, é porque antes se vendeu a própria. Na passagem do Evangelho, refletimos sobre as tentações do maligno, tentações diabólicas, que Jesus enfrenta no deserto: ter, poder e ser. Enfrentando as tentações matrizes no deserto, Jesus nos ensina a confiar na palavra de Deus para vencermos as tentações que destroem e nos afastam do verdadeiro Deus e, consequentemente, nos afastam do próximo. Todo abandono e afastamento de Deus é abandono e afastamento de si mesmo e do outro, pois Deus habita no mais profundo de cada um. Ao contrário da primeira leitura, que nos fala do paraíso para o qual Deus nos criou, o Evangelho nos apresenta o cenário do deserto, da privação e da provação. Neste tempo quaresmal é preciso que aprofundemos cada uma das tentações e como vencê-las. Não podemos esquecer o final do Evangelho. O diabo se retirou para voltar no tempo oportuno. As 3 tentações. A tentação do ter. Vencendo a primeira tentação, Jesus nos ensina que não é a escolha de um caminho de realização e satisfação material que nos fará plenamente felizes. Não é o ter mais que nos faz felizes, tampouco o acúmulo de coisas materiais. Não é a lógica da acumulação, mas da partilha. Disse o Senhor: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Respondeu Jesus a Satanás. A tentação do ser. Vencendo a segunda tentação, Jesus nos ensina a não procurar um caminho de êxito fácil. Não é a lógica do prestígio, da glória, da fama e do sucesso, mas a lógica da humildade e da gratuidade. Não tentarás o Senhor teu Deus, foi a resposta de Jesus. A tentação do poder. Vencendo a terceira tentação, Jesus nos ensina o caminho do poder, serviço, doação, diferente da lógica do poder diabólico, que é a de domínio e exploração. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, foi a sua resposta. Jesus nos ensina a não trilhar o caminho de uma vida sem Deus, que leva ao egoísmo, ao orgulho, à autossuficiência. Somente a adesão e fidelidade incondicional à proposta de salvação que Deus tem para nós é que nos levará ao encontro da felicidade, porque na plena e perfeita comunhão com a fonte da vida, da alegria e da paz. Entremos com o Senhor no deserto e façamos também nós 40 dias intensos de penitência, acompanhados de oração, jejum e partilha, alimentados pela palavra divina e nutridos pelo pão eucarístico. Podemos vencer as tentações do maligno como Jesus nos ensinou, e somente com Ele e nele é que também podemos vencê-las e a liberdade tão sonhada e desejada alcançar e viver. Reconstruir o paraíso ou viver para sempre no deserto da privação e do sofrimento depende de nós, de nossas escolhas. Somente suportando as dificuldades de um deserto é que o paraíso se torna possível, jamais sem Deus e a sua palavra. Enfrentemos a travessia do deserto, para que o projeto de Deus se torne uma grande realidade, sonho e compromisso com o paraíso, na construção de um mundo mais justo e fraterno. O Senhor nos ensinou vencer o maligno.